aí, administradora ou administrador de acomodações? Como andam as reservas da sua hospedagem? Aluguel de temporada ou pousada? Vou além. Como que está o faturamento da sua acomodação? Você está satisfeito ou anda com aquela sensação de que poderia melhorar alguma coisa? Pois é, eu te entendo perfeitamente. Também já tive essa sensação, principalmente no começo da jornada como administrador de acomodações, ou quando a gente passa por um período de calendário ocioso, de baixa procura. Confesso que durante um bom tempo duvidei dos frutos que trabalhar com hospedagem poderiam me dar. Inclusive cogitei desistir. Mas hoje eu vivo exclusivamente da renda proveniente das reservas. E hoje quero compartilhar com você como enfrentar os maiores obstáculos desse negócio e, de uma vez por todas, destravar o seu faturamento. Chega dessa história de ficar pagando sua conta. Vamos ver? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula Me Casa Sua Casa. E olha só, o tema da aula de hoje, eu tive que viajar um pouco no tempo, no passado, para trazer o que eu estou vendo com as pessoas que me seguem, as pessoas que me perguntam, né, as dificuldades, principalmente de quem está no começo ou de quem não está conseguindo fazer a coisa acontecer, né? Que coisa? Se você trabalha com hospedagem, seja aluguel de temporada, pousada, albergue, hotel, seja qual meio de hospedagem que for, essa aula aqui serve para você, tá bom? E aí, o que eu vou trazer? Eu vou trazer as maiores dificuldades, os maiores obstáculos, o que no início sabota, né, vamos dizer assim, e você pode chegar a cogitar desistir, que foi o que aconteceu comigo. Eu vejo que muitos seguidores que me seguem nas redes sociais, pessoas que me fazem perguntas, anfitriões de uma forma geral, têm muita dificuldade desses pontos aqui e eu vou trazer para quê? Para te ajudar a desmistificar, a te falar o que funciona, o que não funciona e assim facilitar muito a sua vida como administrador de acomodações, tá certo? E deixa eu começar do jeito que eu gosto, porque mostrando o quadro. Olha só, marque a melhor opção. Se você pudesse escolher, qual que seria? Já até coloquei as cores para dar uma pista. Pagar as contas, tirar um trocado ou viver da renda da hospedagem e faturar alto, faturar de verdade. É claro que a gente quer a última, mas vamos entender por que muitos anfitriões, muitos administradores, pousadeiros não conseguem. Eu usaria dizer que a maioria não consegue, que a maioria fica ali, ó, não tirar um trocado. Alguns ficam praticamente pagando as contas, mas mal sabem, porque não anotam os dados, não anotam as despesas, não fazem controle financeiro, gestão de caixa, vamos dizer assim, e aí nem sabe se está pagando, como que está, se está indo bem ou não. Mas eu usaria dizer que a maioria fica ali, ó, sabe? Sabe quando você tá ali no meio do caminho, nem aqui, nem ali, aí está numa zona de conforto, mas tem sim o potencial de faturar, fazer isso um negócio. E eu, Henrique, que sou prova viva disso. O Me Casa Sua Casa, que é um negócio que eu abri, né, a administradora, né, de acomodações, é prova viva, porque a gente vive disso. Então eu estou vindo aqui com propriedade, trazendo a minha experiência e também um pouco da dificuldade dos meus alunos, da mentoria e também dos seguidores em geral que eu sinto, né? Eu tenho muita essa interação até para estar mais por dentro da realidade de vocês, porque eu quando comecei, lá em 2016, muitas coisas mudaram e eu também estou em outro estágio do negócio. Então, gosto dessa aula, desse tema, para quê? Para conseguir te ajudar, tá? De repente as suas dificuldades são diferentes da minha e eu vou tentar trazer mais a sua realidade aqui hoje, combinado? E o que eu vou te pedir? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e aperta no sininho, por quê? Toda semana eu gero vídeo novo, conteúdo novo. Se você apertar o sininho e se inscrever, esses conteúdos vão chegar para você em forma de notificação. Além disso, não custa nada, deixa o seu like aqui. E se você acha que esse conteúdo vai ajudar algum amigo, alguma amiga, anfitrião, administradora de acomodação, pousadeiro, seja o meio de hospedagem que for, envia, porque assim você está me ajudando. Combinado? Então vamos lá. Hoje eu vou passar o quê? Os primeiros passos e obstáculos da jornada do anfitrião. Apesar de eu ter colocado anfitrião, isso aqui serve sim para quem, por exemplo, tem uma pousada. Por que eu botei anfitrião? Porque é o meu caso. Eu comecei com uma acomodação por temporada e aí, aos poucos, fui administrando outras acomodações. Então, a jornada do anfitrião, eu tenho mais propriedade para falar. Eu já conversei com alguns administradores de pousadas que também tiveram uma história, uma trajetória parecida, tá bom? Mas aqui eu coloquei anfitrião porque foi a minha realidade, então tenho mais propriedade para dizer. E aqui eu vou trazer os dois lados da moeda. Os primeiros passos, como começa um negócio e quais são as dificuldades. Por que tem muita dificuldade no início para fazer a coisa acontecer? Por que muitos quase desistem? Foi o meu caso, eu quase desisti porque no início eu estava tendo muito trabalho, só pagando conta. Eu trabalhava numa empresa na época, tinha que fazer a faxina fora do horário comercial, final de semana, o dinheiro mal entrava, ficava naquele 0 a 0, a coisa não andava. Eu falava, não, isso aqui não tem futuro. Eu duvidava que poderia chegar aonde a gente chegou hoje, que é viver desse negócio, tá?
Na época, infelizmente, eu não tive o Henrique para me contar essas coisas, mas hoje eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Os primeiros passos e obstáculos. Vamos começar pelo começo, né? Como diz o outro. Era uma vez, né, para soar um pouco como uma história, e de fato é. Via de regra, principalmente o aluguel de temporário, o começo é por acaso. Acaso. Como assim, Henrique, por acaso? Quando você começa com um aluguel de temporada, por exemplo, normalmente é uma acomodação de alguém da sua família, de algum amigo próximo, de um conhecido, de um vizinho, de alguém com uma relação próxima da sua. É um negócio que começa por acaso mesmo, meio que cai de paraquedas. Ninguém se planejou, ninguém programou, ninguém pensou que aquilo ia acontecer. Meio que a coisa cai na sua mão. Pelo menos com a maioria, assim comigo foi também. Então, é um negócio que começa por acaso. Opa, aluguel de temporada, acho que você começa, peraí, deixa eu... Enfim, você começa, você cai de paraquedas. E quando isso acontece, é natural, é normal ter muita dúvida. Você não sabe como fazer, como precifica, aonde anuncia, como anuncia, quantas fotos põe, qual político estabelece, se está caro, se está barato. São tantas coisas, são tantas dúvidas que beleza. Você não precisa e nem deve parar por isso. Mas é natural, até pela forma que o negócio chega até você, ter muitas dúvidas. É natural. Então, o fato do começo ser por acaso, a gente já consegue entender que, ninguém começou, ninguém chegou nesse negócio preparado, ninguém chegou embasado, ninguém chegou com estudo. Então, assim, é natural. Se você tem muitas dúvidas, sabe que é normal, é regra, né, nesse negócio, né, essa situação, que também foi o que aconteceu comigo. Se foi também o que aconteceu com você, coloca aqui nos comentários para eu saber se foi ou não. E aí, beleza. Como começa por acaso, eu já vou pular para isso aqui, ó. Normalmente a acomodação é própria, como eu falei para você, própria, de alguém da sua família, algum parente próximo, ou de pessoas próximas. Por exemplo, um vizinho seu, fala para você que está com uma acomodação ali, não deu certo no aluguel convencional, ou às vezes ele quer usar acomodação. Isso acontece. É mais comum do que a gente imagina. Então, normalmente, começa por acaso, e você pega uma acomodação própria, ou de algum parente bem próximo seu, ou de pessoas próximas mesmo. Acontece, a oportunidade chega. E aí, quando você começa, você não sabe onde aquilo vai dar, você vai devagarinho. Então, você vai primeiro sentindo, você vai primeiro, né, dando um passo de cada vez, mesmo sem saber se é o certo ou se é errado. E a precificação é o melhor exemplo que eu posso dar. Você coloca um preço, você dá uma olhada nos concorrentes, mas não tem ideia se é aquilo mesmo, mas vai assim mesmo, mas se não tiver reserva, tu abaixa. Eu sei como que é, todo mundo já passou por isso, tá? E aí, vamos lá, vamos botar outras características de quem começa nesse negócio. Normalmente, a renda que o aluguel dá é uma renda extra. Por quê? Você não sabe o futuro daquilo, você não sabe o potencial que tem. Então, é uma renda extra. Normalmente, você tem uma outra ocupação, essa ocupação é a secundária, certo? Ou seja, normalmente você faz uma outra coisa, via de regra, você não fica dedicado exclusivamente para isso. Via de regra, o que acontece aqui? Você tem alguma ocupação, já tem uma fonte de renda principal e por conta da casualidade, beleza, você fala, vou aceitar esse desafio, deixa eu ver o que vai acontecer. E aí, beleza, vira uma renda extra, não é sua ocupação primária, é sua ocupação secundária, então você não coloca tanto foco, tanta energia, tanto investimento, tanto de tempo quanto de dinheiro nisso, porque você está vendo o quê? Aonde vai dar. Que é até o que eu vou aqui, vamos ver o que vai dar. São raros os casos das pessoas que começam a alugar de temporada com tudo, estudando, meio de cabeça, só trabalhando com isso, procurando informação, investindo em conhecimento, investindo na mobília. São raros esses casos. Normalmente você começa, você pensa, será que dá certo? Ai, não, mas os hóspedes vão detonar meu apartamento. Mas isso só tem demanda na alta temporada. Mas eu não sei quando tiver um problema com manutenção, quem eu vou chamar. São tantas coisas que você fala, não, deixa eu começar devagarinho, um passo de cada vez. Então, é comum essa mentalidade, vamos ver o que vai dar, deixa eu testar, tá? Normalmente, quando uma pessoa começa, uma acomodação entra por temporada, normalmente tem essas características, esses padrões, né? Foi assim comigo e eu vejo que é muito comum nos anfitriões em geral, tá? Diga-se de passagem, o aluguel de temporada, apesar de já estar na nossa Constituição lá em 1988, na prática, ele começou a pegar mais força quando o Airbnb foi lançado, que foi em 2008.
tá? Mas chegou no Brasil um pouquinho depois. Enfim, o aluguel de temporada, o resumo a conclusão. No ponto que está hoje, é uma atividade nova, não tem muita profissionalização, não tem muita referência, está crescendo agora. Então, tem muito espaço para crescer, E aí, muitos casos, diga-se de passagem, a maioria começou com essas características. Interessante, né? Então, se você foi um caso, coloca aqui nos comentários que eu quero saber se você foi uma exceção a essa regra ou se você está dentro da regra. Eu estou dentro da regra. Tudo isso aqui aconteceu comigo, tá bom? Só que beleza. Você viu, né? Está recebendo suas primeiras reservas, mas aí é natural que alguns obstáculos aconteçam. Afinal de contas, o que eu acabei de te falar? Você começa devagarzinho, você tem outra ocupação, não está dando muita bola assim, você não sabe onde aquilo vai dar. Então, você vai, né, mais de um modo defesa, de uma forma mais conservadora. Você não estuda pra caramba, você não faz uma faculdade, você não faz uma especialidade, não faz nada, entre aspas, né? No máximo pergunta para algumas pessoas e tudo mais, aquela coisa toda. Aí beleza, então, quando você começa, né, realmente tentar entender o que está por trás, é natural que surjam algumas dificuldades, alguns obstáculos, tá? Isso acontece em todas as profissões, medicina, odontologia, advocacia, engenharia, nutrição, veterinário, qualquer coisa que você pensar, você vai ter dúvidas. E aqui no aluguel de temporada é a mesma coisa. Só que o aluguel de temporada, diferente de todas essas que eu falei, é uma coisa mais da prática do que da teoria. O resto todo não. A gente começa na teoria e depois vai para a prática. O aluguel de temporada é prática, prática, prática. Então, a gente tenta resolver, tenta entender as coisas na prática. Muitas vezes quebrando a cara, tomando prejuízo, se estressando, não dormindo, estresse, dor de cabeça, tudo isso faz parte do jogo, tá? Inclusive eu estou trazendo esse conteúdo para você para te ajudar. Como? Você não precisar passar por essas situações ruins, essas situações de conflito, essas situações de estresse, para tentar melhorar, né? Fazer mais fácil a sua jornada. Você entender qual o caminho certo e não precisar cair nos mesmos buracos que eu caí. Já diria o ditado. A diferença do gênio, do sábio para o gênio. O sábio é que aprende com os próprios erros. O gênio é que aprende com os erros dos outros. Então estou eu aqui te dando de bandeja os erros que eu tive ao longo da minha trajetória para que isso não aconteça com você. Tá bom? Então vamos lá. Vamos entender alguns dos obstáculos, né, que começam a surgir quando você dá esse passo, quando você está no negócio e pode te incomodar, tá? E quem sabe, de gota em gota, até te fazer pensar ou cogitar desistir, que foi um pouco o que aconteceu comigo, sim. Vamos lá, a primeira coisa é o seguinte, você tem dificuldade de precificar a diária. E sejamos sinceros, quem não tem dificuldade de precificar a diária? Eu vou te falar uma coisa, a dificuldade de precificar a diária não é uma dificuldade exclusivamente nossa, que trabalha com hospedagem. Qualquer indústria, qualquer negócio, qualquer coisa que venda produto, serviço, é difícil de precificar, tá? A precificação é, por natureza, algo complexo, né? A gente consegue precificar praticamente todas as coisas, praticamente todas. E a dificuldade na precificação não é exclusividade nossa. Só que no caso da hospedagem, tem alguns complicadores, que é o quê? A sazonalidade. Por que sazonalidade? Porque quando tem pico de procura, quando tem pico de busca, a gente tem que usar esses picos a nosso favor. A mesma coisa quando tem baixa, né? E quando a busca, a procura por uma estadia, por uma hospedagem não está em alta, a gente tem que saber trabalhar para também ficar atrativo. Então, a dificuldade na precificação já é uma coisa natural de qualquer negócio. Inclusive, principalmente, quando a gente tem um complicador, que no caso da hospedagem é a sazonalidade. É parecido com ticket de bilhete, na verdade, de passagens aéreas. Por quê? Você entra, tá o preço X. Aí tu entra 2 dias depois, tá mais barato que o preço X. Aí 3 dias depois, tá mais caro. Oscila. Por quê? Tem um fator sazonalidade. Quanto mais procura, mais você pode cobrar um valor maior. Quando a procura cair, aí você tem que ajustar, né, o valor do seu produto, do seu serviço, para fazer sentido de acordo com aquela procura, tá certo? E aqui é a mesma coisa. E aí, o que você faz? Com todas as boas intenções, você fica se comparando com o concorrente, você olha acomodações próximas da sua, sem saber se o concorrente, se aquela acomodação que você julga parecida com a sua, sabe trabalhar. 90% ou mais, eu ouso dizer que a maioria do mercado, principalmente no aluguel de temporada, que ainda tem uma característica muito amadora, ainda não sabe precificar. Aí o que você faz? Você olha uma acomodação vizinha, uma acomodação que você acha que é parecida com a sua, e coloca a precificação parecida, sem saber se ele realmente sabe trabalhar, e normalmente não sabe. Então teoricamente você está errando de copiar alguém que também não sabe fazer, o erro do erro, né? Enfim,
Mas eu entendo que no início, como a gente não tem ideia, beleza, não tem problema de olhar o concorrente. O problema é quando você começa a basear a sua precificação olhando eles, porque via de regra a maioria das pessoas não sabe precificar. E aí você vai na onda, você vai copiar alguém que não sabe fazer. E aí são duas pessoas que não sabem o que estão fazendo e uma copiando a outra que não sabe. É uma confusão, tá? O que mais de precificar diária? Um bom sintoma, um bom sinal que você não sabe, é quando você começa a aplicar desconto sem critério. Ou normalmente o critério é assim, estou sem reserva de desconto. Via de regra, quando você aplica descontos com muita frequência e descontos intensos, né? Tipo alguma coisa 30, 40, 50, isso quer dizer um sinal de fumaça que você está compensando um erro estrutural da sua precificação de uma forma paliativa que é dando desconto. Então assim, dar muitos descontos grandes, descontos pesados, vamos dizer assim, é um sinal de que você está tentando tampar esse buraco, tá? De uma forma paliativa e não definitiva, não está indo na causa raiz, você não está resolvendo o problema. Então, precificar diária, eu diria que é um dos maiores problemas, né, obstáculos de quem está nesse negócio. Tá? E aí, só para pincelar aqui, porque eu não posso me aprofundar muito, senão vai ficar até amanhã essa aula. Mas olha só, precificar diária eu ensino através de 4 pilares. Preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas e eventos e plano de tarifa. A grande jogada, a grande sacada é que amarrar, conectar esses 4 pilares deixa a sua precificação mais robusta, mais redonda, mais adequada e, claro, isso reflete em faturamento, reflete em resultado. Infelizmente, não é possível precificar dessa forma, né, toda bem amarrada, diretamente nas plataformas como Airbnb, Booking, Expedia, Teste.com, Decolar, TripAdvisor. Não é possível. Então, você tem que ter um channel manager, gerenciador de canais, que é tema para outras aulas. É só você dar uma olhada aqui no meu YouTube, que certamente tem algum vídeo falando disso, combinado? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos voltar. Precificar é uma dificuldade natural. Você e provavelmente 90%, né, dos administradores e anfitriões não sabem precificar da forma correta. E isso, de uma forma muito clara, está diretamente relacionado com o seu faturamento, tá? Porque são vários os desafios, e dentre eles o precificar. Se a gente está falando de precificação, precificação é sempre um tema muito sensível, né? Que a tomada de decisão do cliente tem um embasamento muito forte, obviamente, na precificação. Então isso já de cara impacta no seu faturamento. E aí você costuma ter o quê? Um baixo faturamento, porque só a precificação por si só já é um desafio. E aí você provavelmente está trabalhando com outra coisa, não é a sua ocupação principal, você não sabe bem o que fazer, se deve anunciar na Booking, se não deve, é só Airbnb, aí você cria um Instagram, aí você tem mais trabalho, menos resultado, não chega a reserva, um erro vai levando ao outro. Então, o baixo faturamento é o reflexo de todos esses erros juntos, tá certo? Porque se você tivesse um resultado muito bom, o resultado bom é um reflexo de vários acertos. Você acertou no preço, você acertou no anúncio, você acertou na acomodação, os hóspedes estão satisfeitos. O seu resultado, o resultado, em outras palavras, pelo menos aqui comigo, eu chamo de faturamento, o faturamento é um reflexo de erros ou acertos. Então, se você está com baixo faturamento, é um reflexo do seu trabalho. Então, baixo faturamento é um reflexo de um trabalho que dá para melhorar. Um alto faturamento é um reflexo de um trabalho bem executado. Concorda comigo? Então, normalmente é isso, ó, é um obstáculo. Por quê? Porque nesse baixo faturamento, você fica entre o pagar as contas e tirar um trocado. E aí, das duas, uma. Ou você fica naquela, deixa eu ver onde vai dar, continua pagando a conta, tendo trabalho. Normalmente, se você faz a faxina no início, é mais trabalhoso mesmo. Aí, fica só pagando as contas e você fala, cara, será que isso vai me levar para algum lugar? Você começa a se duvidar. Porque você está tendo trabalho e não está tendo retorno. No máximo, está tirando um trocado. Esse é o grande perigo quando essas coisas começam a acontecer. Consegue enxergar, visualizar como é um erro em cascata? Uma coisa leva a outra, ou o efeito dominó, né? Não sabe precificar, baixo faturamento, duvida do negócio, começa a pensar em desistir. Foi muito do que aconteceu comigo, mas eu tive uma virada de chave importante que depois mudou o rumo do meu negócio, tá? Depois eu conto para vocês no momento mais oportuno, para não perder o foco. Então é o seguinte, você não sabe precificar, você vê o faturamento cair, o que mais acontece? Você, normalmente, está sobrecarregado, sobrecarga de trabalho. Por quê? No início, você costuma ficar fazendo a faxina. No início, se der algum problema, a água não esquentou, você tem que resolver, tem que ir lá resolver. O hóspede mandou consulta, você responde. Qualquer coisa, tudo é você. Deu problema com o condomínio, a administração ligou, o hóspede estão falando alto, vão te ligar. Então, via de regra, você começa a ficar sobrecarregado. Até porque é o que eu falei. Quem começa, normalmente, tem outra ocupação, não está no aluguel de temporada ali exclusivamente, que é o caso do Mikasa Sukasa, e de alguns administradores que estão começando a surgir agora.
Então, o que está por trás aqui? Você começa a acumular muita função, muita tarefa. E diga-se de passagem, qualquer negócio no começo é assim. Se você tiver um restaurante, se você tiver uma padaria, tiver uma loja de varejo, seja o que for, normalmente é assim, você acumula muita função administrativo, imposto é com você, captação de cliente, marketing, tudo é você. Problema, manutenção, tudo você. Então, via de regra, você começa a ficar sobrecarregado. Aí você pensa comigo, está fazendo muita coisa, não está ganhando dinheiro com isso, está com dificuldade em precificar, quase no 0 a 0 ou no 0 a 0 ali com as contas. Você começa a pensar, será que vale mesmo? Será que vale? E olha só, além disso, o que pode te incomodar muito, isso aqui é meio chato mesmo, é esse ponto aqui, ó, imprevistos. Por quê? Gente, a gente está falando de quê? De hospedagem. E como em qualquer negócio, você recebe clientes que não são os clientes mais respeitosos, os clientes mais adequados, os clientes que todo mundo gostaria de ter. Você vai ter clientes também que vai dar problema, vai ter dor de cabeça, qualquer negócio tem. A gente não é exceção a essa regra. E aqui você vai ter situações ou de conflito ou de imprevisto com os hóspedes. E aí adivinha quem vai resolver? E esse é o tipo de coisa que te estressa, porque às vezes você está viajando, às vezes você está num momento seu que você não quer ser interrompido. E aí às vezes é um probleminha bobo, um probleminha chato, é coisa que você não quer se envolver. Então, você consegue visualizar, entender como o somatório dessas coisas vão começando a te desgastar, começam a te testar, começam a te colocar à prova do negócio? Aí o que você vai começar a pensar? Será que é isso tudo mesmo? Será que vale a pena? Você duvida do potencial do negócio. Por quê? Você entrou ali para ver no que vai dar. Já tinha uma ocupação, era uma renda extra. Às vezes está quebrando um galho de um vizinho, de um proprietário, de um parente. Aí, você está trabalhando pra caramba, não está vendo o retorno, não sabe precificar diária, fica ali no 0 a 0, tem apurrinhação em hora que não quer ser apurrinhado. E aí, eu não posso falar, não sei não, acho que não... E por que eu estou falando isso para você? Porque eu já passei muito por isso, eu duvidava. Se alguém me falasse na época, Henrique, olha só, cara, faz assim, faz direitinho. Eu vou passar com você já os principais pontos de virada de chave que foi responsável por esse divisor de águas no meu negócio, que eu pensei em desistir para chegar no Mikasa Sukasa, que administra várias acomodações hoje. Então, no início, se alguém tivesse me falado, eu duvidaria. Eu talvez estivesse no seu lugar, duvidaria um pouco do que eu estivesse falando. No seu lugar, eu duvidaria do que eu estou falando agora. Mas como eu sou prova viva disso, eu vivo desse negócio, eu também passei por essa dificuldade e pensei, cara, isso não vai dar em lugar nenhum. Deixa eu voltar para essa minha vida de CLT, que eu estou infeliz aqui, mas eu sei que vai me dar uma segurança, que eu tenho meu salário. Por pouco, isso não aconteceu comigo. E eu estou te passando isso agora porque eu sei que pode parecer, não, mas o Henrique é um caso isolado. Ah, não, mas no Rio de Janeiro é fácil. E não é isso, tá? Eu já vou te falar. Muitos dos fatores que me ajudaram a dar esse passo, desistir e começar a faturar mais do que a gente faturaria se a acomodação tivesse no aluguel convencional e também outros objetivos que a gente colocou ali depois, tá bom? Quando a gente começa a passar pelos principais obstáculos, e gente, mais uma vez, esses aqui são os principais, certamente tem outros, mas eu trouxe aqui os principais, pelo menos que mexeram comigo, eu imagino que também tem o potencial de mexer um pouquinho com você, tá? O grande perigo disso tudo, um dos grandes perigos é o seguinte, o que é instintivo, eu acho que até do ser humano. Você sabe que está com alguma dificuldade, mas você tenta resolver do seu jeito. Você olha os concorrentes, você pesquisa no Google, pega uma dica de algum influencer aqui, ouviu o fulaninho falar assado. Por exemplo, fulaninho falou que não anuncia na Booking porque Booking dá problema, então também não vou anunciar na Booking. Fulaninho falou que se eu cobrar um pouquinho mais barato, isso vai acontecer. Aí você começa a pegar umas coisas isoladas, assim, umas informações, e vai fazendo do seu jeito. Normal, tá? A maioria é assim. Só que beleza. Na maior parte dos casos, não resolve o problema. Às vezes cai uma reserva aqui, você acha que resolveu um problema ali, mas assim, o problema estrutural, a causa raiz mesmo, não resolve. Não é assim que se resolve as coisas. E aí o que acontece? Você continua com os problemas e você fala, cara, é o seguinte, eu já tentei de tudo, já busquei informação, fiz o que fulaninho falou, entrei no grupo de WhatsApp, baixei o valor da diária para conseguir reserva, fiz aquilo, fiz isso e nada disso parece funcionar de forma definitiva. Nada parece resolver meu problema. E aí você começa a falar, cara, acho que eu já sei. Não tem o que eu faça, o problema não está aqui em mim. O
problema não está comigo. O problema está no seguinte, há alguns fatores que eu não tenho controle. Por que você pensa isso? Porque se você não está tendo resultado e na sua cabeça você já fez tudo que poderia fazer para resolver, o que o seu ego vai dizer para você? Vai falar, ó, você já fez tudo que podia fazer e o resultado continua não vindo, então o problema não é seu. Aí você começa a falar, ah, já sei. O problema, na verdade, é o seguinte, não tem demanda. Só tem demanda feriado, só tem demanda final de semana, só tem demanda em alta temporada, só tem demanda no novo carnaval. Você começa a acreditar que, na verdade, a responsabilidade pelos seus baixos resultados não estão em suas mãos. Estão em fatores externos que você não controla. Por quê? É uma forma que seu ego tem de te massagear. Não, você já está fazendo tudo o que poderia, você precificou, você olhou o concorrente e você fica confortável com isso. Por quê? É algo que você não controla. Ah, se é algo que eu não controlo, realmente não tem mais o que eu faço. Então, ó, esse é o melhor resultado que eu poderia. E não é. Eu consigo apostar com você, sou capaz de apostar com você que não é. Que você sim tem o que possa fazer para melhorar seus resultados, tá? Eu sou prova disso, meus alunos são prova disso, eu conheço muitos anfitriões que acham que já estão dando o seu máximo, mas não estão. Não estão. Faço 2, 3 perguntas que eu vejo que dava para melhorar algumas coisas ali. Você já vai entender o que no próximo Flip Chart. Mas aqui eu estou trazendo para você os clássicos fatores que as pessoas, os administradores de acomodação, seja qual for, pousada, aluguel de temporada, hostel, albergue, hotel, começam a terceirizar a culpa. Na verdade, terceirizar a responsabilidade pelos baixos resultados. Porque é mais fácil de aceitar. Você fica melhor, mais confortável. É muito difícil você falar, não, realmente eu poderia fazer mais coisas, mas não estou fazendo. Eu poderia investir mais tempo, eu poderia investir mais conhecimento, eu poderia buscar alguma forma de me capacitar. Não, é mais fácil você falar o quê? É que sabe o que é? É que só tem demanda em janeiro, só janeiro. Aqui só tem procura em janeiro. Não, só final de semana. Aqui, onde eu trabalho, é só final de semana. Ou não, feriado. Feriado tem. Agora, segunda, terça e quarta, não. E não é verdade, eu sei que não é verdade. Por quê? Porque senão não teria hotéis, não teria pousadas, não teria outras acomodações dos concorrentes seus que estão faturando de verdade. Então, isso daqui é uma clássica desculpa que você dá para você mesmo pela falta de resultado. Toma cuidado com isso, que é muito perigoso. A segunda coisa é o seguinte, já sei. Já fiz tudo que eu poderia fazer, só que olha só, a localização da acomodação que eu administro é muito ruim, Henrique. Pô, fica longe da praia, fica longe do ponto turístico, não dá, ali não tem demanda não. Aí, aquilo que eu acabei de falar, você vai olhar no Google, vai olhar na Booking, tem hotel do teu lado. E do hotel vive do quê? Você vai olhar seu concorrente, mesma coisa. O seu concorrente, o que acontece muito dos casos? Isso acontece muito. Acomodação vizinha da sua, com a mesma metragem, mais ou menos, mas um estado que você olha e fala, pô, a minha é muito melhor que isso, com mais reserva, com o calendário mais bloqueado. Por quê? Porque um administrador, né, de resultado consegue trabalhar mesmo acomodações que não tem tanto potencial. O segredo está muito mais em quem administra do que na acomodação em si, tá certo? Então, você começa a olhar para o lado e falar, não, o problema está na demanda, não, é a localização. Na minha cidade, que só tem procura perto do ponto turístico. Na minha cidade é só perto da praia, minha acomodação não. E eu, no início, a acomodação que eu administro, que mais me traz resultado hoje, tudo bem, no Rio de Janeiro mas é num bairro que nem Carioca conhece, chama Camorim, fica longe da praia, tinha tudo para dar errado, mas vingou, e vingou mesmo. O faturamento que eu consigo lá é mais de 1% do valor do imóvel. O valor do imóvel é R$400 mil, não passa de 400 mil, e o faturamento mensal é coisa de 5.500 por mês, só para você ter ideia. Mas eu já trabalho com ela desde 2016, foi um trabalho visando médio e longo prazo. Então, no início, eu achei que por conta da localização também não ia dar certo, porque a localização é remota, é longe demais de qualquer ponto turístico do Rio de Janeiro, demais. Tanto que eu te falei, nem Carioca conhece, mas está dando resultado. Então, assim, óbvio que dependendo da localização, as coisas ficam mais difíceis. Eu não estou dizendo o contrário, concordo com você. Mas cuidado de terceirizar a responsabilidade pelos resultados. Tem coisa que está na sua mão e colocar a culpa em uma coisa que não está é muito confortável, mas via de regra tem o que você faça, tá bom? Para fechar o caixão, essa também é um clássico. Não, Henrique, já sei o que é. Sabe por que eu não estou tendo resultado? Porque a acomodação que eu administro não é nada demais.
A acomodação que eu administro é bem simplesinha. A acomodação que eu administro não tem diferencial, não tem um café da manhã imperial, não tem aquela piscina aquecida imensa, não tem quartos amplos, ar-condicionados de teto, aquela coisa louca. E não precisa. É óbvio que se tiver, melhor, parabéns, é bom, é um diferencial. Mas não precisa. Tanto que o exemplo que eu usei com você é verdade. É muito comum você ver acomodações com baixo potencial, que você olha e fala, cara, eu não apostaria nisso, tendo resultado. Por quê? Porque o maior diferencial não está na acomodação. Óbvio que também está, mas está muito no administrador, no anfitrião, que sabe trabalhar, sabe precificar, sabe aonde anunciar, como anunciar, o que fazer. A diferença do ciclo inicial de anúncio, o ciclo de maturidade do anúncio, o algoritmo, as configurações, as métricas de desempenho das plataformas, quais são as principais plataformas, o que está por trás dos anúncios mais reservados. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa ali por trás, tá certo? Então, é muito confortável você botar a culpa na acomodação. Pô, Henrique, acomodação muito simples, 2 quartos, sabe? Não tem, nem decorado é. Beleza, é óbvio que ser decorado, ter mobília, tem que ter mobília porque é temporada. Mas, enfim, ser decorado é um plus, é um a mais, mas não é o que determina, não é o que faz a diferença. O que faz a diferença é como você trabalha, é você saber precificar, é você saber como anunciar, onde anunciar, tudo isso que eu já falei para você. Então, esses 3 fatores são os mais clássicos de quem começa a terceirizar a responsabilidade pelo resultado que não está tendo. E aí, é um clássico que se separa o tirar ou não trocado do faturar alto. Por quê? Você não está faturando alto, muito provavelmente por coisas que você poderia melhorar, e eu já vou te ajudar com isso, mas não está por falta de conhecimento, por falta, às vezes, de interesse, às vezes de vontade. Tem que procurar, tem que correr atrás, a informação está aí, tá? Os alunos da mentoria Me Casa Casa, qual foi a minha proposta com a mentoria com eles? Empacotar o conhecimento em 3 meses, acelerar toda semana, porrada de conteúdo, porrada de aula, sequenciado, com exercício. Tem encontro para fazer o módulo, tem outro encontro outro dia para perguntas e respostas, tem masterclass com um especialista, dei os bônus para os 10 primeiros para acelerar com uma consultoria individual. Então eu fazia a coisa acontecer ali. E tem muita coisa. Coisas que eu aprendi em anos, desde 2016 até hoje eu venho aprendendo, empacotei para entregar em 3 meses. Esse foi o diferencial. Por quê? Porque eles entenderam que o problema não está aqui. O problema está na falta de conhecimento e tem como corrigir isso. Olha que interessante. Seria muito mais complicado de resolver esses problemas. Esse aqui talvez desse. Mas, demanda. Como você vai aumentar a demanda? É muito mais complicado. Localização, só se você comprar um outro imóvel, pegar outro para administrar. Agora, esses problemas aqui são mais difíceis de resolver. Agora, o que depende de você, conhecimento, aí você resolve. Concorda comigo? Fez sentido o que você falou, me identifico. Inclusive, se você se identifica, coloca aqui nos comentários. Com algum desses 3 já passou na sua cabeça, se você realmente acreditava que era um desses. Ou aqui, o que a gente falou aqui? Vamos dar uma olhada. Se você está passando nesse momento por alguma dessas dificuldades, coloca aqui nos comentários para a gente ter essa troca. Eu gosto dessa troca, dessa interação. Eu acho que é um diferencial. Mas ele pode falar para mim, beleza, Henrique, entendi, faz sentido. Inclusive, algumas coisas eu me identifico e você vai colocar aqui nos comentários para eu ver qual é a sua maior dificuldade. Diga-se de passagem, muitas das aulas que eu gravo, não foi o caso dessa, por exemplo, mas muitas aulas que eu gravo é pegando comentários de vocês. Então coloca aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade, como eu poderia te ajudar, tá? Aí, beleza, Henrique, entendi o que você falou e fez sentido, tá fazendo sentido. Agora é o seguinte, o que eu tenho que fazer para mudar o jogo? Agora é que são elas. Aí eu vou te mostrar alguns divisores de água, algumas das ações que mudaram o rumo do meu negócio, né? Que minha mentalidade antes era parecida de, acho que vamos ver no que vai dar, não está indo muito legal. Eu tinha um trabalho e eu tinha que dividir meu tempo entre o meu trabalho e o aluguel de temporada, sendo que o aluguel de temporada dava mais trabalho do que retorno financeiro, e por isso, e as razões que eu já te falei, eu quase pensei em desistir, de verdade. Mas aí, eu fui começando a entender, eu conheci uma pessoa também que me ajudou muito, foi até nos Estados Unidos, e aí, porque lá o mercado já é avançado, e aí algumas coisas foram responsáveis por mudar o jogo, tá? Aí, como virar o jogo e conseguir faturar mais? Uma das primeiras coisas que a minoria faz, e é básico, é o seguinte. A caneta já está falhando, né? Registrar os dados das reservas. Mas, Henrique, para que isso? Por 2 motivos. Primeiro, você tem que ter um controle financeiro do quanto que entra, né, nas reservas e quanto que sai. Se você administra a acomodação própria, os custos fixos. Se você não administra os custos variáveis, sempre tem alguma coisa ali de manutenção, uma reposição de enxoval,
um conserto de alguma coisa, sempre tem, né, um prestador de serviço, acontece, faz parte do negócio. Copo quebrado. Então a primeira coisa é registrar. E o outro lado é o seguinte, as informações das suas reservas valem ouro para tomar de decisão no futuro. Então, olhar para o passado para tomar decisão presente para o futuro. Precificação, né, para traçar as estratégias de precificação, você já vai entender melhor isso daqui a pouco. Tá? O que mais? Anunciar em OTAs. OTA, não sei se você está familiarizado, OTA é uma sigla em inglês para Online Travel Agencies, que não é nada mais nada menos que as plataformas como Airbnb, Booking, Expedia, TripAdvisor, essas plataformas, né, que divulgam acomodações, tá bom? Anunciar em OTAs com isso daqui é um diferencial potencial. Por quê? Um erro clássico é as pessoas no começo dar tiro para tudo que é lado, colocar na OLX, criar um Instagram, não que criar Instagram é um erro por si só, mas tem tanta coisa importante para focar, que criar um Instagram tira muito seu foco do negócio. Eu ouso dizer que a maioria dos anfitriões que tem Instagram não dominam a precificação, sendo que a precificação é uma coisa, é uma estrutura fundamental do negócio. E o Instagram, você tem que ter umas habilidades em outras áreas de conhecimento para fazer a coisa acontecer. A experiência do Instagram como usuário é muito diferente da experiência de quem quer ganhar dinheiro com aquilo. Isso daria facilmente uma graduação, coisa de anos. E as pessoas acreditam que o momento de, por exemplo, ter o Instagram é no início porque não está tendo reserva. Eu já discordo. A metodologia Mi Casa Sua Casa é muito baseada com as plataformas, com as OTAs. No caso Mi Casa Sua Casa, Booking e Airbnb. Por quê? Trazem muito resultado. Eles são trabalhados para o negócio de hospedagem. Tem um algoritmo inteligente, um algoritmo, né, que ajuda a posicionar as acomodações que mais trazem retorno para os hóspedes, que mais trazem retorno para a plataforma. Então tem formas de trabalhar essas plataformas, para trazer retorno, de verdade, para faturar. E aí, alguns anfitriões no começo saem tirando para tudo que é lado e outros são os dois extremos o erro. Ou você fica em só uma, isso é muito comum no Airbnb, ou você sai tirando para tudo que é lado. É Instagram, grupo de Facebook, OLX, Airbnb, TripAdvisor, plataforma que você nunca ouviu falar antes. Enfim, sai colocando tudo que é lado que você acha que aquilo vai te ajudar. E na verdade não vai. É inteligente você focar nas que mais trazem resultado, mas ao mesmo tempo não colocar todos os ovos na mesma cesta, que é o que muitos fazem com o Airbnb. Vai com o Airbnb, depois muda o algoritmo, vai que você recebe uma avaliação ruim, vai que você é penalizado de alguma forma, muitas coisas podem acontecer. E se você ficar dependendo de uma plataforma, eu sinceramente não acho legal. Você colocaria todos os seus investimentos na poupança, ou todo o seu investimento na renda variável? Também não acho legal. Porque se você tem a opção de diversificar, por que não diversificar? Não, Henrique, porque a Booking é muito difícil de mexer. Tudo bem, se você acha complicado, coloca no momento posterior, pega confiança no Airbnb, mas depois dá esse passo. Não deixa de dar, porque senão você vai ficar dependendo de uma plataforma. E isso daí, por exemplo, para quem vive da renda da hospedagem, olha o perigo que é colocar, né, a sua renda principal na mão de uma plataforma. Tem que ter um pouco de cuidado e de atenção. Tá? Então é um erro muito comum no início de anunciar em altas que não tem potencial e sair anunciando igual maluco ou ficar em uma só. E a OLX é um bom exemplo que eu não anunciaria. Eu acho que quem está na OLX só está olhando o dinheiro. E esse negócio, se você ficar olhando o dinheiro desde o início, eu acho que você não vai conseguir colher os maiores frutos. Depois que você tem um anúncio mais forte, mais ranqueado, mais avaliado, melhor posicionado. Enfim, um monte de coisas que fazem parte do negócio. O que mais? Aqui é o seguinte, aprender a delegar. Isso também acontece com muita frequência. Por quê? Quando você começa com uma acomodação, as chances são que você vai fazer a faxina, você vai limpar o imóvel, a acomodação, a pousada. Só que isso, beleza, no início é até legal. Para quê? Para você fazer parte do processo como um todo, para você entender as dificuldades, para quando você for delegar, para quando você for contratar alguém, você saber o que cobrar, como cobrar, a dificuldade que é, o tempo que leva. Mas chega num ponto que deixa de ser saudável. Por quê? O negócio precisa de você para outras coisas, para tomar decisões mais estratégicas, decisões que ditam mais o ritmo, que conseguem aumentar o faturamento, por exemplo, a precificação, conseguir mais acomodações. Você começa a ficar responsável por partes mais estratégicas. Isso é legal, pô. Imagina você ficar fazendo a vida inteira a mesma coisa, lavando apartamento, lavando acomodação, lavando a pousada. Nada de errado com isso, mas tudo tem seu momento. Começar ali aquela fase de perrengue, quer fazer a coisa acontecer, beleza. Inclusive, eu fiz isso. Final de semana, com sol, eu lavava o apartamento com o maior prazer, porque minha veia, meu espírito empreendedor conseguia vislumbrar aquilo no horizonte médio e longo prazo. Não é à toa que chegamos onde chegamos hoje. Mas se você ficar nessa durante muito tempo, isso é um mau sinal, porque você tem que aprender a delegar.
E aí vai chegar ao ponto que você vai delegar outras tarefas. Por exemplo, no caso casa, há pouco tempo a gente delegou o operacional, delegou o administrativo, o atendimento aos hóspedes. Então, você vai dando cada passo, que é o natural de qualquer negócio. Tá? E o aluguel de temporada, nesse caso, não é exceção à regra, tá bom? O que mais? Aqui é o seguinte, aplicar a estratégia. Henrique, o que é essa estratégia de precificação? Então, a precificação é o seguinte, é composta de 4 pilares, que uma vez que você define, uma vez que você amarra, que você configura, sua precificação fica bem mais adequada, fica mais eficiente, com o potencial de explorar os picos de procura, feriado, final de semana, alta temporada, janeiro, e também deixar atrativo quando tiver pouca procura, tá? Dias de semana e datas de baixa temporada. E aí, quais são os 4 pilares? Preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas e eventos e plano de tarifa. Esses 4 pilares configurados juntos que dão a tônica da estratégia de precificação. Muitos anfitriões, muitos administradores de acomodações acreditam que precificar é chegar lá e definir um valor. O valor tal. Não é isso. Precificar não é isso. O que é precificar? Precificar é você configurar a estratégia de precificação através desses 4 pilares. Por quê? Porque o negócio de hospedagem ele é sazonal, ele tem a sazonalidade. E aí o nosso trabalho é o quê? Identificar essa sazonalidade e conseguir cobrar os preços de acordo com isso, que é uma característica da demanda por hospedagem. E a gente tem que jogar as regras conforme o jogo. Se o jogo é da sazonalidade, picos de procura, a gente tem que configurar nossas acomodações de acordo com essa sazonalidade. Certo? E a estratégia de precificação foi pensada, foi elaborada, foi construída na metodologia Minha Casa Sua Casa, pensando em aproveitar essa sazonalidade. E por fim, e na minha opinião, uma das coisas que mais faz a diferença é a visão de médio / longo. O quê? Acho que você pegou, né? Prazo. Mas por que isso? Porque é o seguinte, olha só. O aluguel de temporada é algo novo, relativamente. Tá? Na proporção que está tomando, da forma que está acontecendo. É uma atividade nova, então muitas pessoas não sabem muito bem como funciona, o que faz, o que não faz. Então é natural ter muitas dúvidas, inclusive do potencial. Então muitas pessoas, muitos proprietários acham que o aluguel de temporada é um quebra-galho. Não, enquanto eu não vou vender meu apartamento, eu vou deixar com temporada. Durante 2 semanas eu vou estar no temporada só para ganhar um dinheirinho. E assim, pode dar certo? As chances são que pode dar certo. Mas para você faturar de verdade, faturar alto, viver desse negócio, você tem que ter uma visão de médio e longo prazo. Por quê? Se você anunciar nas plataformas com potencial, você conseguir bastante avaliação, bastante reserva, você é um degrauzinho. O algoritmo da plataforma, que é a inteligência ali, né, começa a melhorar o seu posicionamento, o ranqueamento do seu anúncio. Quanto mais próximo do primeiro anúncio, da primeira página, mais pessoas vão ver a sua acomodação, mais chances você vai ter de ser reservado, porque sua visibilidade vai melhorando. Então, quando você tem essa mentalidade, esse mindset de médio e longo prazo, que no início as reservas não são muito pelo faturamento, não é pelo faturamento, é pelo impacto no algoritmo, é pela avaliação que você recolhe. Quanto mais avaliação você tiver, boa, claro, né? Melhor. Por quê? Imagina você na sua lua de mel. Você vai viajar para uma acomodação que pode parecer top, mas com 5 avaliações, ou uma acomodação que você achou boa com 100 avaliações. A avaliação pesa muito, dá muito mais credibilidade para a reserva, né? Para o anúncio da acomodação. A avaliação tem um peso muito forte e as pessoas quando reservam, via de regra, elas não estão pagando só um lugar físico, elas estão pagando a tranquilidade, o sossego, a dor de cabeça que elas se sentem seguras que não vão ter. Isso tudo está por trás das avaliações, que no final das contas é o tal do gatilho mental da prova social. Né? Quando você vai para uma cidade que você nunca viajou, você vê 2 restaurantes, um cheio com fila, o outro quase vazio. Seu cérebro na hora está inclinado aí com fila. Por quê? Aquilo é um sinal de que aquele restaurante é melhor, é bom, porque tem muita gente ali. As avaliações é a mesma coisa, só que num cenário, num contexto online, de anúncio, onde você tem várias acomodações, vários concorrentes, vários anúncios a um clique do seu. Então você tem que trabalhar e tem que saber a importância disso, porque no início é menos a reserva pelo faturamento e mais a reserva pelo impacto no algoritmo e pela avaliação. E depois você sim pode começar a pensar mais no faturamento, cobrar uma diária mais alta, etc, etc. Por quê? Porque você vai estar melhor posicionado, porque você vai estar com mais avaliações. Isso tudo te dá mais credibilidade, aumenta o valor do seu anúncio. O hóspede enxerga o seu anúncio, não, esse daqui eu pagaria um pouquinho mais porque eu estou tranquilo. Então é mais ou menos isso que está por trás.
Essa visão de médio e longo prazo foi um dos grandes diferenciais do mercado Sua Casa, porque desde 2016, quando a gente começou, né, nesse negócio de hospedagem, a gente trabalhou muito bem a base. A gente sempre teve essa visão de, olha, essa reserva, eu vou ficar no 0 a 0 com essa reserva, mas essa reserva é uma pessoa, essa pessoa vai ter uma boa experiência, essa boa experiência vai estar na avaliação, o algoritmo, a plataforma vai entender, cada vez mais posicionando. E aquela acomodação do Camorim, que eu te falei que é um bairro que nem carioca conhece, hoje está tendo resultado e não é à toa, é por conta dessa visão de médio e longo prazo. E se você tiver também, as chances são que você também vai ter resultados muito expressivos, tá certo? Eu queria agradecer se você chegou até o final, isso mostra que você é mega comprometido, parabéns. Coloca nos comentários aqui se você se identificou, qual a sua maior dificuldade, quem sabe eu não gravo uma aula para ajudar a te esclarecer essa sua maior dificuldade, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se você acha que vai ajudar algum amigo, algum conhecido, algum administrador de acomodações, manda esse vídeo para ele, não custa nada para você e assim você me ajuda. E eu te vejo no próximo vídeo, viu? Fui!